Eu estou mais preto ou a câmera está escura? Vamos começar? Tudo bem aí? Estão me escutando? Escutando, Denise? Tudo jóia? O áudio está bom? Tá ótimo, então. Então Tá vamos bom, começar. Alex. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enviai-nos para vós e acendei-lhes o fogo. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E realizarás. Porém, ó Deus, que instruís o coração dos vossos filhos, quando os Espíritos para que acredites da sua potência, sim. Divino Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, boa noite a todos. Como vão? Espero que bem. Como combinado, nós terminamos essa questão contínua, assim, de uma forma de maratona, né? Correndo mesmo, bem rápido. Não tivemos como usar muitos detalhes, porque ainda temos muitas outras coisas para ver. E, como combinado, segundo a nossa grade, começa com a liturgia nos sacramentos. Tanto que eu enviei para os senhores, pelo WhatsApp, nos grupos das duas turmas, esse material, que é uma espécie de uma síntese, bem linda, que é uma espécie de uma síntese que nós vamos tratar hoje na nossa aula. Então, aqueles que não têm, ou olhem no telefone, não tem impresso, olhem no telefone, olhem com o colega, até pelo menos dar um intervalo, e depois a gente providencia. Pois bem, de antemão, eu já digo que aqui nós vamos abordar hoje, tecnicamente, é para a gente conversar sobre 6 sacramentos, exclusive a missa. Então, a missa, né, o sacramento da Eucaristia, nós vamos tratar em outro momento. E aí nós vamos tratar acerca dos outros 6 sacramentos. Não sei se conseguiremos tratar de todos, mas tem que começar para saber se a gente termina, né? E eu acho fundamental a gente não só focar na missa, mas também a gente ver a contextualização litúrgica e dentro de todos os outros sacramentos. Afinal de contas, até mesmo na confissão, na unção de enfermos, da liturgia. Então, a gente não tem como passar e fazer vista grossa e fingir que não se tem liturgia na vivência dos demais sacramentos. O sacramento, a gente associa a liturgia apenas à missa, de uma forma errada, porque a liturgia engloba tudo, engloba toda a vida da igreja. Tá bom? Então, vamos lá. A liturgia nos sacramentos. O primeiro sacramento que aí nós temos na nossa folha é o batismo. Todo esse conteúdo que eu coloquei aqui para os senhores, eu coloquei de uma forma sintética eu resumi de uma forma sintética desse livro aqui, que é o Manual de Liturgia 3 do Celã, que vem tratando sobre os sacramentos, sinais do mistério pascal. E aqui está uma grande chave para nós entendermos a liturgia dentro dos sacramentos. Sempre na visão pascal. Sempre.
Sempre, sempre, sempre. A gente observa, vive, reza e realiza os sacramentos dentro da visão pascal de Cristo. Lembram aquela definição da Sacrosanto Concílio? Exercício, liturgia é o quê? Exercício do ministério sacerdotal de Cristo. Mas tudo isso dentro do contexto pascal de Nosso Senhor. E o contexto pascal engloba paixão, morte, ressurreição. Engloba todo o mistério da salvação. Bem? Então, tudo isso que nós temos aqui nessa folhinha está nesse livro aqui, de uma forma muito mais ampla, muito mais teológica, liturgicamente, e muito mais contextualizada do que aquilo que nós vamos ver. Mas, infelizmente, nós não temos como nos determos com minúcias, às vezes, que seria muito bom, às vezes não tem como a gente se deter, devido à nossa extensão da carta que é aqui. Bom? Então, vamos lá. Batismo. O batismo é o primeiro sacramento que nós vamos ver. O batismo. A liturgia batismal é um sinal exterior por meio do qual nos exprimimos como fiéis, como testemunhas das palavras e dos feitos de Jesus. Regenerados pela água e pelo Espírito, tornamos-nos sacramentos vivos da presença de Cristo na história do mundo e na vida da igreja. Então, aqui nós temos o fruto do batismo. Qual que é o fruto que o batismo nos possibilita? Sermos sacramentos, presenças vivas de Cristo, tanto na igreja, quanto em que fala aqui? No mundo. Tanto na igreja quanto no mundo. Isso aqui a gente entra mais ou menos no campo da sacramentologia, mas até mesmo dentro da sacramentologia a gente se esbarra na teologia litúrgica e assim por consequência, mas vamos de encontro com a própria liturgia. Então, no terceiro ponto, e agora nós vamos entrar nas minúcias que o ritual do batismo vem dizendo. Quando é que a gente batiza? Tem um dia específico para se batizar? Ou a gente pode batizar qualquer dia? Tem alguma pessoa que pode batizar, por exemplo, leigos podem batizar? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro vem a respeito do tempo. O que o Manual do Céu vem dizendo para nós? Recomenda-se que seja celebrado o batismo, lembrando que nós estamos falando do sacramento do batismo. Recomenda-se que seja celebrado na vigília pascal ou no domingo. Mas por quê? Para ilustrar a índole pascal do batismo. A vigília pascal é o ápice da Páscoa por excelência, que é onde Nosso Senhor ressuscita e rompe a mansão dos mortos, arregaça as portas da mansão dos mortos e traz-nos vida em plenitude. Traz-nos vida concreta. E por assim ser, a vigília pascal, toda a liturgia da vigília pascal, ela nos mostra um renascimento vindo da água. Por exemplo, vou pegar um aspecto da vigília pascal. A vigília pascal tem uma leitura que é muito própria a respeito da água. Os senhores se lembram qual que é essa leitura? Travessia do Mar Vermelho. A leitura, digamos assim, mais importante da vigília pascal. A Travessia do Mar Vermelho. E essa Travessia do Mar Vermelho, a gente poderia fazer toda uma exegese teológica aqui, dizendo que quando Moisés e o povo hebreu passam uma vermelha a pé enxuto, é uma libertação das garras do faraó. Tanto que, no meio do caminho do Mar Vermelho aberto, quem é que vai chegando atrás? O faraó. Com os cavalos e cavaleiros. E o que acontece? O povo corre, fica a mula correndo, chega na outra margem, e quando chega na outra margem, o que Moisés faz? Toca o cajado na água e as águas voltam e engole cavalo com dedo. Então, essa passagem do povo é uma libertação, que é o que
batismo faz conosco. Do que o batismo nos liberta? Do pecado original. Mas ainda assim, fica um resquício de pecado. O batismo apaga o pecado original. Mas ainda assim fica um resquício de pecado em nós. Que é o quê? O que a gente chama de quê? Concupiscência. O que é a concupiscência? Inclinação a pecar. E por isso que o Lucas, que está aqui falando, é batizado. Só que não tem mais a mancha do pecado original. Porém, ele tem concupiscência. E eu sou inclinado a pecar. E peco. E muito. Então, o batismo, ele tem esse poder de apagar a mancha do pecado original. Mas a concupiscência fica marcada na gente. Essa inclinação a pecar fica marcada na gente. E aí, de acordo com a vivência da sacramentologia, a gente vai ver que há outro sacramento que apaga essa atividade da concupiscência na nossa vida, que é o quê? Confissão. Então, o tempo. Recomenda-se que seja celebrado na vigília pascal ou no domingo. Recomenda-se. Isso não quer dizer que o sacramento do batismo não possa ser celebrado em outro dia. Pelo contrário, pode ser celebrado a qualquer hora, a qualquer instante. Mas é recomendável que seja no domingo. Porque o domingo é o quê? Nossa Páscoa semanal. O domingo é a vivência de nossa Páscoa semanal. É a extensão daquele domingo de Páscoa. Nós vivemos semanalmente. Quem pode batizar? Os senhores sabem? Qualquer um. Qualquer um mesmo? Qualquer um mesmo? Qualquer um que seja batizado? Tem certeza que qualquer um pode batizar? Absoluta? Tá certo. Mesmo não sendo batizado, mesmo não sendo cristão, desde que tenha o quê? Fórmula e matéria. E é isso que caracteriza todos os sacramentos, fórmula e matéria. Então, qual é a matéria do batismo? Qual que é a fórmula? Eu te batizo em nome do Pai e do... Olha o e do Filho e do Espírito Santo. E não é só assim, eu te batizo. Vamos ver aqui mais para frente. Eu te batizo, fulano. Eu te batizo, ciclano. Eu te batizo, Beltrano. Eu te batizo, dona Maria Geralda, porque não é Maria, né? O nome do batismo é como? Maria Geralda, né? Dona Maria Geralda, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, a grande importância do nome também. Não se batiza sem nome. Porque o sacramento do batismo nos confere caráter, nos confere marcas. E o nome é sinal de uma marca. Tanto que, os senhores viram aí essa polêmica ultimamente de que um padre quis batizar a criança por conta do nome, mas só que o direito canônico fala que se o nome for meio esquisito, direito canônico permite. Deixa eu lembrar, porque assim, antigamente era, né, tudo tem que ser revisto, mas é meio difícil, né? É difícil nesses tempos de hoje, você mudar o nome. Ainda mais que tem umas crianças cavalona batizar, que hoje em dia não se batiza mais quando nasce. Vamos esperar para fazer esperar fulano Beltrano, porque tem que fazer um churrasco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e vai deixando a criança bacana. Vai deixando a criança bacana. E a gente vai... É uma cultura que está enraizando, uma cultura protestante que está entrando dentro da gente, e a gente está percebendo que é de não batizar as crianças. Bem, segundo livro, não, né? A gente entra numa situação bem delicada. E aí teria que ser os
os liturgistas mesmo e os canonistas para dizer, eu acho que, vou falar aqui o que eu acho, não sei se está certo, eu acho que é ilícito, mas é válido. O batismo foi válido, mas é ilícito. É, não falaram, não. Era um nome que remetia à religião de, né? A religião de matriz africana e tudo mais. Tá bom? Então, o nome é importantíssimo, gente. Então, quando vocês forem escolher o nome dos filhos de vocês, pensem que um dia essas crianças vão ficar velhas. Não vão ser uma Zoar para sempre novinha. Uma... Pensa que vão ficar velhos, né? E o que? A gente tem nome mais bonito que os bíblicos, do que o nome dos santos? Isso, né? Maria, João, acho tão bonito. Lucas, olha que nome lindo. Olha que nome lindo, Lucas. Mateus. Cuidado. Os seus filhos são bonitos. Vai tentar com diferente. Eu caso para ele falou, mas eu vou ver, não. Sim, que tem. Tem nome bonito, né? É verdade. Vamos ver nosso. Então, gente, o que a gente aprendeu aqui? A gente pode batizar em qualquer dia? Pode. Mas é muito recomendável que seja no domingo. Todo mundo pode batizar? Pode, desde que utilize a fórmula e a matéria. Certo? Tem que jogar Isso. É porque o ritual permite que seja tanto por imersão quanto por não é aspersão, não. Gente, a palavra não fugiu. Não, a imersão é. Tal como também tem como, são três possibilidades. Água na cabeça, água, pessoa. E vai dar um mergulho. E em nome do filho, não. E do filho. E do filho. E do Espírito Santo. Mas também tem como, por exemplo, a pessoa está em pé e jogando e a água descendo. Mas essa questão de qualquer pessoa é só evidente, Aí está, isso que eu ia falar. Mas antes disso, ó, o batismo pode ser realizado da seguinte maneira: mergulhando a criança parcial ou totalmente na água, derramando água sobre a cabeça da criança e deixando-a escorrer sobre todo o corpo, derramando água somente sobre a cabeça. As três possibilidades. Batismo. Então, assim, Lucas, já que todo mundo pode batizar, eu posso chegar lá na escola e sair sapecando água do todo. Não. É de acordo com a necessidade. A criança está morrendo. Até mesmo, eu já... Não tem, necessidade. Vamos fazer as coisas do jeito certo. Mas, assim, se está morrendo, risco de morte, não tem padre, não tem ninguém, faça o batismo. Mas depois leve a igreja para fazer o restante dos ritos complementares. Luz, profissão de fé, unção em crisma e tudo. Bom? Então, o lugar. O novo batizado nasce numa comunidade de fiéis e se agrega a ela. Por isso, o lugar próprio da celebração será a paróquia, lar acolhedor das famílias cristãs na igreja diocesana. Deve-se ter essa consciência eclesial. Batiza-se para que a gente tenha uma vida eclesial, vida na igreja. Não é simplesmente batizar para espantar mal olhado. Se ainda se batiza assim, melhor que não batizar, né? Melhor batizar por... Mas não é o correto. Não é o correto. Então, gente, o lugar próprio de ter a celebração de batismo é na igreja. Por quê? Porque é ali que vai se formar uma consciência eclesial.
Dentro de casa, na família e dentro da igreja. É impossível ser cristão católico pensando numa vivência apartada da igreja. Impossível, apartada da comunidade. Então, aí agora nós vamos para o que nós chamamos o esqueleto do batismo, da celebração do batismo. E aqui, vale ressaltar que é o batismo de crianças. O batismo de adultos tem algumas diferenças, porque segue outro ritual, outro livro, mas aqui, como o mais comum da gente ver é o batismo de crianças, vamos atestar ele, felizmente. Pois não. É porque, assim, o batismo de adulto, geralmente, ele já é dentro da vivência de praticamente todo o sacramento. Por exemplo, quando batiza um adulto no dia pascal, ele já faz a própria comunhão na própria celebração do batismo. Entende? Então, e outra coisa, já vou dar uma adianta, confissão. É uma mentalidade muito errada, isso aprendi agora nas aulas de liturgia e tudo, e que a Europa está anos-luz de nós. A gente associa confissão com que sacramento? Não. Eucaristia, comunhão. A gente associa confessar para quê? Na Europa, isso não é vivido há séculos e séculos. Tanto que os padres que vão estudar lá falam que é bonito de se ver. Crianças que, quando vão entrar na catequese, já se confessam. Já se confessam. Porque a vivência do sacramento da confissão é totalmente apartada daquilo que nós temos de confessar para comungar. Que é isso? Hoje em dia, uma criança que, olha para vocês verem como que deve ser bonito, uma criança que já tem consciência de que roubar um lápis, pegar um lápis do coleguinha já é pecado e vai e confessa, agora esperar até a primeira comunhão para se emendar com Deus, para voltar à graça de Deus, né? Então vamos ao esqueleto. Alguma dúvida aí em casa? Qualquer coisa é só vocês interromperem, abrirem o microfone e falar. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui ao esqueleto do sacramento do batismo. Primeiro, vem o rito de boas-vindas. Como que se dá isso? Na porta da igreja. Celebra-se na porta da igreja. Que se receita toda esse rito de boas-vindas aí, praticamente, é na porta da igreja. Coisa que muita gente hoje não se faz hoje em dia. Mas vamos ao que nos interessa. O que vem? Vem a acolhida. Depois vem o quê? O nome. A pergunta. O padre pergunta. O padre, o diácono, enfim. Pergunta. Que nome vocês escolheram para essa criança? Helena, Maria, Cecília, Anastácia, Gumercinda, Raimunda. Fala o nome. Aí depois, para vocês verem, é importante. Deus nos chama pelo nome. Lembram da passagem de Samuel? Samuel acorda no meio da noite. Aqui estou. E pensa que é Eli que está o chamando. E Eli, que é menino, não estou te chamando, não. Então Deus nos chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome. A importância do nome. Tanto que, agora, abrindo um outro parênteses, vamos terminar isso aqui hoje, né? Abrindo um outro parênteses, por exemplo, os exorcismos. O que hoje em dia é muito conhecido, por causa dos filmes e tudo, mas quando que o exorcista luta com o possuído, com a pessoa que está possuída pelo demônio, para que ela fale? O nome. O exorcista luta com o endemoniado para poder o demônio dizer o seu nome. Porque quando o demônio diz o nome, ele o quê? Ele se revela. Aí, o que acontece? Ele perde as forças. E aí acontece o ritual do exorcismo. Outra coisa, falando do nome, agora de coisa bonita. Deus revela o seu nome. A quem? Moisés. Qual que é o nome que Deus se dá a conhecer? Yahvé. Eu sou. O tetragrama sagrado. Né? Então, assim, tanto que os judeus até hoje não pronunciam isso. Eu sou. Então, prestem atenção como que deve ter sido
um jovem galileu chegar e falando: eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Sendo que os judeus não pronunciam isso jamais. Imagina um escândalo, a blasfêmia. Rasgaram as vestes. Então, percebem a grandeza do nome? O nome é importantíssimo. Próximo ponto, o pedido do batismo. O que é que você, mãe e pai, vem pedir aqui na igreja para essa criança? O batismo. Daí tá claro, né? Depois disso vem a assignação. O que é a assignação? Traçar o sinal da cruz sobre a fronte da criança. E quem traça o sinal da cruz? Padre. Eu estou falando aqui padre, mas pode ser diácono, né? Horizonte todo, viu? Pode ser o ministro delegado, autorizado, enfim. Padre faz primeiro, depois os pais e depois os padrinhos. Pode. Marcando, assinalando com o sinal da cruz. Depois disso, nós temos a celebração da palavra de Deus, onde é lida as leituras, a leitura, o salmo, o evangelho. Depois dessas leituras bíblicas, vem a reflexão. E como é importante essa reflexão? Que às vezes aquele casal que está ali levando aquela criança para batizar é tão ausente da igreja, às vezes tem tão pouca consciência do que está. Então, a importância do padre ser próximo, do ministro ser próximo e dizer claramente, e, de certa forma, plantar uma semente de igreja dentro daqueles que devem fazer aquela criança crescer na vida eclesial. Vamos chegar nessa parte. Do exorcismo. Então, nós temos a homilia que nos relata tudo isso. E dentro disso nós temos o quê? O exorcismo e a unção pré-batismal. Vamos à oração do exorcismo, para vocês verem qual que é a oração do exorcismo. Não é um exorcismo para expulsar demônios. Não é nesse sentido. Mas olha aqui para vocês verem. Depois da homilia, vem as preces, né? Depois das preces, vem a ladainha, né? Invocação dos santos. Depois da invocação dos santos, vem a oração do exorcismo. Olha para vocês verem como que é a oração do exorcismo. Ó Pai, Senhor da vida, enviastes vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Lembrai-vos dessas crianças que deverão enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-as do poder das trevas. Dai-lhes a força de Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livres do pecado original, vivam sempre como vossos filhos e filhas no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre na unidade do Espírito Santo. Amém. Essa é a oração do exorcismo. Um exorcismo, digamos assim, para ser bem simples, como é dito aqui, em relação ao pecado original, em relação às consequências do pecado, que é herdado por nós desde os nossos pais, os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Tá bom? Respondido? Depois da oração do exorcismo, então vão vendo que a próxima vez que vocês irem numa celebração batista, vocês veem o padre pulando uma coisa assim, gente, tem que ter tudo, é importante tudo, não dá para pular as coisas. Bom, depois da oração do exorcismo, vem a unção pré-batismal. E aqui nós temos a primeira unção do sacramento do batismo. Unção pré-batismal. Os senhores sabem me dizer com que óleo que é feita a unção pré-batismal? Óleo dos catecúmenos. Mas que óleo é esse? Os senhores se lembram? Que dia que é abençoado esse óleo? A missa da Quinta-feira Santa, chamada, né, a missa matutina, a missa dos Santos Óleos, mas o nome oficial é Missa do Cristo. Missa do Cristo.
Missa da consagração do Cristo. Nessa missa, é abençoado 2 óleos e consagrado 1. 2 óleos são abençoados. Quais que são? Os 2 óleos abençoados é o óleo dos catecúmenos, que é para os batizados, e o óleo dos enfermos, da unção dos enfermos. O óleo do crisma, a gente não diz que ele é abençoado, a gente diz que ele é consagrado. Por que serve o óleo do crisma? Saberiam me dizer? Já estou indo lá na frente. O óleo do crisma, ele crisma, né? Ele crisma. E o que mais? Ordenação, unge as mãos sacerdotais, unge a cabeça do bispo. É o óleo do é o óleo do crisma que usa nas crismas. Senhora? Oi? Oliveira. Puro azeite. Mas não é um azeite puro. Vamos então para o óleo do crisma primeiro. O óleo do crisma, ele é consagrado. Qual que é a composição do óleo do crisma? Azeite puro, oliveira, e isso tem toda a fundamentação bíblica. Mas o que mais? O óleo do crisma, ele é uma espécie de receita, uma mistura. Na missa do crisma, o bispo recebe o óleo, mas aí ele também coloca perfumes dentro do óleo do crisma, tanto que ele é um óleo cheiroso. Coloca perfumes e mistura. Pega uma colher, uma espécie de uma colher, mistura os perfumes com óleo. Depois disso, tem a oração toda de bênção. Em determinado momento da oração da consagração do óleo do crisma, o bispo sopra em sinal de cruz sobre o óleo do crisma, consagrando, simbolizando o sopro do Espírito Santo que consagra. Isso. Viram? Viram a beleza? Já assistiram a missa do Crisma? Pois tentem assistir ano que vem. Quinta-feira Santa de manhã na Catedral. A beleza da consagração do óleo. O óleo do crisma, ele não é abençoado, ele é consagrado. E fora isso, usa para crismar, usa para ungir as mãos dos padres e a cabeça dos bispos. E tem mais coisas que ele é usado. Consagrar, dedicar o altar, consagrar o altar. Quando o bispo consagra o altar de uma igreja, ele derrama óleo sobre o altar e lambuza o altar de óleo, consagrando o altar. Outra coisa são as cruzes nas paredes. Todas elas são marcadas com o óleo do crisma. A capela do seminário, por exemplo. Aconteceu isso no altar e aconteceu isso naquelas cruzes que nós temos nas paredes. Não é a via sacra, são os apóstolos, a gente chama de apóstolos. Na catedral tem também. A gente chama de apóstolos, que consagra a igreja. Uma igreja consagrada a Deus. Mas ainda temos mais uma utilidade para o óleo do crisma. Para o batismo também. Não falamos do batismo, mas o batismo também, que é na unção pós-batismal, que a gente chama. Mas ainda temos uma outra. Os reis são ungidos com o quê? Com o óleo do crisma. No período monárquico, no período da monarquia, porque hoje em dia praticamente não se tem mais monarquias católicas, mas os reis eram ungidos. Rainha Elizabeth não, o rei Charles, que é recente, é na igreja anglicana, mas utiliza esse mesmo rito nosso. Lembram que, em determinado momento, eles fecham tudo, a gente não é transmitido, não se vê, e é nesse momento que é ungida a cabeça do rei, a cabeça do monarca, simbolizando que... Lembram da unção de Samuel? Quem foi o primeiro rei? Saul. Lembram da unção de Samuel, o rei Saul? Isso vem lá do Antigo Testamento, essa tradição. Então, para que o óleo do crisma é utilizado? Para crismar, dedicar altar, igreja, unção pós-batismal. O que mais?
ordem, o sacramento da ordem, ungir tanto as mãos sacerdotais quanto a cabeça dos bispos. O que mais? E ungir os reis. E ungir os reis. E aí, outro ponto, que eu ia falar, gente, o que era que eu ia falar? Uma visão muito bonita de Santa Faustina, que ela detalha no diário. Santa Faustina foi levada ao inferno, isso ela detalha no diário dela, né? Ela foi levada ao inferno e diz que do lado de fora do inferno, nos muros, havia muitas mãos e cabeças. Gente, mas o que é isso? Pregadas. Sabem qual foi a resposta do anjo para ela? São as mãos sacerdotais e a cabeça dos bispos, que são consagrados e que não entram no inferno. Para a gente ter noção da sacralidade que há na unção com o Cristo. Nem a cabeça, um bispo que foi jogar no inferno, a cabeça dele não entra. Olha para vocês verem. Olha para verem. Um padre que foi jogar no inferno, a mão não entra. Olha para vocês verem. Né? Então, a importância, a grandeza, a grandiosidade da consagração que o óleo crisma proporciona. E aí nós temos também, na missa dos Santos Óleos, a bênção de 2 óleos, catecúmenos e enfermos. Catecúmenos é o óleo para o batismo. Enfermos é o óleo da unção dos enfermos. Mas nós vamos ver aqui mais para frente sobre a unção dos enfermos. Depois da unção pré-batismal, com o óleo dos... A unção pré-batismal é feita com que óleo? Dos catecúmenos. E a unção com o óleo dos catecúmenos é dada aonde? Vocês que são mães e pais e que já batizaram os filhos. O padre unge com óleo dos catecúmenos a criança aonde? No peito. No peito. O óleo dos catecúmenos é marcado no peito da criança. A criança é marcada. Depois disso vem a liturgia do batismo. Que aí vem a bênção da água, vem o banho batismal, o batismo propriamente dito. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois vem a unção com o Santo Crisma. E a unção com o Santo Crisma é aqui, ó. No batismo, ela é aqui. No dia da Crisma, ela é aqui. Então, no batismo, onde que se unge? Aqui, ó. Onde põe a cinza, na quarta-feira de cinza. A muleira, na fronte. Na fronte. E aqui na testa, na crisma. Bom? Depois disso, vem a veste branca. Aqui são ritos complementares, veste branca. Hoje em dia praticamente não se faz porque as crianças vão todas com veste branca. Antigamente, o neófito era batizado com outra roupa, um pouco escura, e aí depois disso trocava-se a roupa para veste branca. Mas hoje em dia as crianças já vão de branco. Também temos o rito da luz, onde é acesa pelos padrinhos a vela na luz do círio pascal. Também é aquilo que nós chamamos de éfata. Falar? O éfata, que toca os ouvidos e a boca da criança. Abre-te. Abre-te. Onde toca os ouvidos e a boca da criança. Abre-te os teus ouvidos para escutar a voz de Deus. Abra a tua boca para proclamar as maravilhas. E aí também tem o rito do sal, que praticamente também não se faz em muitos lugares, mas que é um rito opcional, é um rito complementar, onde a mãe bota uma pedrinha de sal na boca da criança, simbolizando o sal da terra. Bom? Posterior a isso, vem os ritos de conclusão, que são oração do Senhor. Oração do Senhor é o quê? Pai Nosso. Que é a oração do Senhor e a bênção final. Alguma dúvida no batismo? Oi? Eu não coloquei aqui o sal e o éfata. Não coloquei. Perdão. Mas aí vocês podem... são 2 ritos também complementares. O éfata e o sal. Oi? E agora deve ter na dúvida se é éfata ou se é. É éfata, não é? Éfeta. Tá vendo?
É, Põe. Então, aí, termina-se o rito do batismo. Mas eu não falei de uma coisa que geralmente tem no finalzinho. Vocês se lembram? Depois da bênção final? E antes da consagração à noite, se tem o seguinte: o padre dá a bênção, né? Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aí o padre fala assim: com a bênção que de Deus receberam, abençoem agora os seus filhos e afilhados. O que que isso significa? Pegar a mãozinha da criança, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É esse o significado, né? É esse mesmo que a gente fala, benção mãe, benção pai. Mas a criança, às vezes, nem fala, né? E a gente, esse é o momento de fazer isso. Deus te abençoe, Deus te abençoe. A bênção dos pais e dos padrinhos. Posteriormente a isso, vem a consagração à Nossa Senhora, que é válida e eu acho importantíssimo confiar as crianças a mãe. E olha, outro ponto que a gente chega aqui muito importante que eu não falei. Quem pode ser padrinho, quem pode ser madrinha? Batismo. Padrinhos é batismo e crisma. Casamento é testemunhas. Quem pode ser padrinho de batismo? Só isso? O direito canônico prescreve, tem que ter uma vivência de igreja, tem que ter os sacramentos, tem que ter uma vivência de igreja, uma vivência reta. Isso significa o quê? Ser casado ou ser solteiro, de fato. Não ser sem vergonha, né? Ser casado, não ser amaziado. Vou usar- eu sou muito espontâneo, perdão. Mas assim, ou é ser como deve, ou é sendo solteiro como deve. Amaziado, vive junto, tem rolo. Porque ser padrinho de batismo é você ser o quê? É como você ser um espelho na fé. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Se eu. E tem professor velhinho, professor toda. Nós não vamos escolher um crente para batizar uma criança. Não, não, é inconcebível. Ah, mas é porque eu tenho tanta amizade a. Não. Amizade, amigos, negócio à parte. Tá bom? Alguma dúvida? Então, os senhores perceberam que nós estamos. Agora nós vamos para a crise, para a confirmação. Então, nós estamos fazendo um trajeto dentro dos sacramentos da iniciação cristã. A Eucaristia nós vamos deixar para depois, o que vai ser quando nós vamos falar só sobre a missa. Alguma dúvida aqui? Então, vamos para a crise. Confirmação. Tudo certo aí em casa? Vocês estão escutando? Ah, então beleza. Tá joia, então. É... O que está? Não. Tem que ter os três sacramentos da iniciação cristã e ser, assim... Até os três sacramentos da iniciação cristã já tem unidade, assim, de consciência. Tá bom? Aí a gente tá, né? A gente faz uma coisa assim, toda certinha, toda quadradinha, e aí para Nossa Senhora a gente taca, chuta o balde, né? Aí a gente escolhe qualquer um para Nossa Senhora também. Tem várias coisa, né? Não, uai. O mesmo critério para confiar na Nossa Senhora. O mínimo é que seja uma pessoa de oração e devotíssima da vida. O mínimo que a gente escolheu, a grande consagração. Seja devotíssimo de Nossa Senhora e que tem uma vida quieta também. Porque às vezes a gente, na hora de escolher para batizar, beleza, vamos baixar a cabeça que a igreja tá. Aí na hora de madrinha de consagração, para uma consagração, a gente bota qualquer um lá. Poxa, difícil, né? Que horas que bate assim? 30, né? Então vamos
Vamos só iniciar aqui a confirmação, meu Deus do céu. Nós não vamos pegar nem na metade. Vamos iniciar aqui a confirmação. Sacramento da confirmação. Esse sacramento possui uma relação específica com o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque é com esse sacramento que é infundido em nosso ser os 7 dons do Espírito Santo. Não vou nem perguntar aqui quais são, porque eu creio que o senhor sabe, né? Piedade, fortaleza, ciência, conselho, entendimento, temor de Deus e por aí. A imposição das... Então, o que é que caracteriza o sacramento da Crisma? A imposição das mãos é um dos gestos mais repetidos na celebração do sacramento. Pode indicar perdão, transmissão de força, consagração para uma missão e cura. Seu sentido se concretiza por meio das palavras que acompanham em cada ato. Então, 2 coisas são essenciais para o sacramento da Crisma: imposição das mãos e unção ou crismação. Agora nós vamos falar da crismação. A crismação ou unção é feita com o óleo do Cristo. O ritual desse sacramento precisa que o bispo pronuncie as palavras da forma sacramental, ao mesmo tempo em que faz a unção, em forma de cruz, na testa do confirmante. Então, qual que é as palavras do sacramento da Crisma, que o bispo fala quando está ungindo a nossa fronte, fazendo o sinal da cruz? Recebe, João, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Aí o bispo fala, a paz seja contigo. O que a gente responde? E contigo também. É isso. Nós não vamos crismar agora. Ninguém, né? Precisa de guardar isso. Mas é só para saber que é assim. O ritual desse sacramento precisa... Ah, não, você já falou. Somos marcados com um selo. O que isso significa? A crismação é como se fosse um selo, um carimbo que o Espírito Santo bate em nós e que a gente é marcado, tal como antes, e a gente é marcado com esse selo e que nos permite, que nos faz sermos de Deus. A gente costuma dizer que o sacramento da Crisma, ele confirma o quê? O batismo. Por quê? No batismo, era para a gente ser batizado criança, né? Então a gente não tinha consciência, fomos batizados na fé dos pais e padrinhos, mas agora com a Crisma, nós somos crismados com a nossa fé, com a nossa profissão de fé. Nossa profissão de fé. Renunciando com a nossa boca, crendo com a nossa boca. Depois, a consagração do crisma, óleo misturado com perfumes. Lembra que eu disse para os senhores? Que o bispo mistura no azeite os perfumes, geralmente é mirra, e depois sopra. A consagração do crisma e a bênção dos óleos dos catecúmenos e enfermos são feitas na missa matutina da Quinta-feira Santa pelo bispo. Então, o crisma é consagrado. Os catecúmenos e os enfermos, os óleos catecúmenos e os enfermos, eles são abençoados. Guardem isso. Antes do intervalo. Já já a gente volta, viu, povo de Deus? Vamos tomar um café.
na missa, né? Gente, quem foi que me pediu essa? Se não for, vale? Gente, ela veio. Gente. Duas senhoras de alto chique. Duas senhoras de alto chique levantando cada um. Vamos voltar. Então, nós terminamos falando sobre a consagração do óleo do Cristo. E aí a gente entra agora no rito sacramental da confirmação. Como o esqueleto, como o rito acontece. Então, vamos lá. O que é que, geralmente, a crisma é feita dentro da missa. Então, a missa vai correr toda de costume até depois da homilia. Porque depois da homilia, vem o rito sacramental da crisma. E como que é esse rito sacramental da crisma? Está aí, na letra A, no finalzinho da folha da primeira página. O rito sacramental da confirmação. Primeiro ponto, renovação das promessas batismais. Renuncias ao demônio, renuncio. E mais importante que renunciar é o quê? Crer. Então, crês em Deus Pai Todo-Poderoso, essas são a renovação das promessas, essas são a renovação das promessas batismais. Depois disso, vem a imposição das mãos, que é quando o bispo impõe as mãos e reza pelos crismandos. Reza pelos crismandos, para que o Espírito Santo seja infundido, para que recebam os dons e tudo mais. Beleza. Depois da imposição das mãos, vem a unção com óleo do crisma. Faz a filhinha bonitinha e o bispo, né? Fulano recebe esse sinal, recebe esse sinal, o Espírito Santo, dom de Deus. Oi? O bispo, com o polegar, molha o dedo no óleo e trata sobre a fronte do crismando, que agora, depois de crismando, vai ser crisma. Alguma dúvida no sacramento da crisma? Maravilha. Penitência. Aqui a gente entra num grande dilema. Eu falei para os senhores, né, acerca da Europa, que é importante, que já separaram o sacramento da penitência da Eucaristia. Então, lá não se tem essa visão de que a gente confessa para comungar. A gente confessa para restabelecer o elo com Deus. E, em consequência disso, é claro, nós temos uma união perfeita e assim a gente pode comungar no corpo e sangue do Senhor. Tá bom. Mas antes, vamos lá. Penitência. Desde os primórdios tempos do cristianismo, esse sacramento foi chamado, e com razão, sacramento da penitência, mas também é chamado de reconciliação, perdão e confissão. O que a gente tem de... Lucas, se vocês perguntarem assim, Lucas, o que você acha de mais bonito na Bíblia que ilustra o sacramento da penitência? É a passagem do filho pródigo. Eu acho ela excepcional. Olha para vocês verem. O menino renegou o pai, deixou o pai para trás, virou as costas, foi, gastou a herança toda, até o ponto de não ter nem o que comer, que ele vai comer a comida dos porcos. E aí, o que ele faz? Quando ele está lá, ele vem na consciência, poxa, gente, lá na minha casa, eu tinha do bom e do melhor. Tinha meu pai, tinha comida, tinha... E olha o que eu estou aqui. Vou voltar para casa. E aí ele prepara. Vou chegar lá e vou falar, pai, ó a confissão.
pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado seu filho. Tudo isso a gente pode ver a ilustração do sacramento da penitência, do sacramento da confissão conosco. Mas o que eu quero dizer para os senhores? Olha para vocês verem a misericórdia de Deus e a misericórdia do Pai da quão grande é. O pai chega lá e fala assim, quando o filho chega lá, o pai fala assim, mas cadê o dinheiro? Mas cadê isso? Mas com o que você gastou? Mas como assim? O pai interroga? Não. O pai está o quê? Na janela, né, digamos assim. E aí o pai vê de longe aquele menino, e aí ele sai. Quem é que primeiro, quem é que vai ao encontro de quem, na verdade? O pai que vai ao encontro do filho. Então, o sacramento da confissão é Cristo, é Deus que vai ao nosso encontro. Lembram da passagem da adúltera, da mulher pecadora? Santo Agostinho, de São João, Santo Agostinho diz que é um encontro ali da misericórdia com a miséria. Quem é a misericórdia? Ó, todo mundo lá querendo apedrejar a mulher, mas não apedreja. E aí, o que acontece? Mulher, ninguém te condenou. Como assim? Você dá um encontro da misericórdia com a miséria. A misericórdia de Jesus com a miséria daquela pecadora pública, que ia ser apedrejada. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Já ouvi dizer que... Vocês já ouviram falar de Dom Terra? Dom Terra deu aula há muitos anos aqui nesse seminário. Essa leva de padres mais antigas, todas tiveram aula com Dom Terra. Ele era um exímio biblista. Foi bispo, não sei se foi auxiliar da Diocese de Brasília, Dom João Terra. Dom Terra, dizem que ele falava assim, que lembram que Jesus começa a ajoelho, abaixa, começa a escrever no chão? Dizem, uma interpretação de Dom Terra era que nós, e isso é claro, quer dizer que foi desse jeito, mas é uma interpretação bonita que ele fazia. Ele falava assim, naquele momento que Jesus se abaixou e se reclinou à terra e escreveu na terra, na verdade ele estava escrevendo o pecado de todos aqueles velhos encarquilhados que queriam matar a mulher, apedrejar a mulher. E aí o que aconteceu quando Jesus abaixa e fala que aí eles vão o quê? Vão saindo um por um, dos mais velhos aos mais novos. E aí Jesus, mulher, ninguém te condenou. Eu também te condeno. Porque se sentiu representada? Os judeus sempre valorizaram muito os mais velhos como sinal de respeito. Então, o mais novo nunca passa na frente do mais velho. Nunca se querido. Hã? Não, hoje em dia. Mas aqui nós estamos falando lá da época. E que bom que é os velhos, que coisa boa. Assim, quem tem os cabelos brancos é representado, né? É o quê? A senhora sempre foi experienciada na alma. Sempre foi uma mulher dotada de experiência de vida, dona Marta. Pois bem. Então, olha para vocês verem a parábola do filho pródigo, voltando lá. O pai não pergunta, não interroga, acolhe. E o sacramento da confissão, gente, tudo nos é perdoado desde que a gente abra o coração e confesse com sinceridade e com propósito de mudança. Tudo é perdoado. Tudo é perdoado. Até mesmo matar o irmão. Bom, aí o padre pode ser bem inteligente, bem honesto consigo e aplicar uma penitência de, olha, já que você matou seu irmão, então vá se entregar na delegacia. Pô, essa penitência, né? Enfim. Mas para dizer que tudo pode ser perdoado com o sacramento da confissão, desde que tenha honestidade e retidão de propósito de vida, mudança
de vida, propósito de mudar de vida. O sacramento da penitência é o rito que passou por mais mudanças ao longo da história, influenciado pela cultura e pelas ênfases teológicas de cada época. Então, a confissão nunca foi só padre penitente. A confissão já foi pública. A confissão já foi pública. De chegar e todo mundo se acusando, e cada um se acusar de si mesmo, até que chegou o ponto, e a confissão auricular, que é o que a gente chama de confissão hoje, né? Ela é fruto do Concílio Tridentino de Trento. 1500 e... Quanto que é o Concílio de Trento? 1517. Nem eu mais sei. Acho que é 43. É 41, mais para frente. Tá bom? Então, nem sempre a confissão foi assim, mas hoje a confissão é assim. E não se tem só essa forma de nós vivermos o sacramento da reconciliação. Há outras formas também de nós vivermos o sacramento da reconciliação. Bom, até mesmo quando a gente deixa a esmola diante do altar e vai primeiro reconciliar com ele, de certo modo a gente está vivendo o sacramento da penitência. A gente vive também até mesmo o sacramento da penitência com Jesus. Tantas outras coisas. Mas, para apagar aquele pecado que a gente cometeu mortalmente, é com a confissão auricular. Individual. A não ser que o avião esteja caindo, e aí o pai levanta e absolve todo mundo e pronto. Bom, casos extraordinários. Terceiro ponto. A autenticidade da penitência, prestem bem atenção nisso aqui. A autenticidade da penitência depende da contrição do penitente, mas a eficácia do sacramento depende da absolvição. O que é que isso significa, Lucas? Para que seja verdadeiro o sacramento vivido ali, o ato vivido ali, é preciso que alguém tenha arrependimento. Sem arrependimento não é perdão. Mas também, para que se concretize esse arrependimento, é preciso ter a absolvição. E como que é a absolvição? Em suma, eu te absolvo de todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o padre não dá absolvição, a confissão não é válida. Lembram que a fórmula é importante para que o sacramento seja efetivado. Bom, não vi nada assim nesse aspecto. Bom, assim, a via que nós conhecemos de segurança é a confissão. Agora, é claro que Deus tem inúmeras formas de nos salvar. Lembram do exemplo do suicídio que eu já falei para os senhores? Entre a ponte e o rio, um abismo muito grande. Esse foi o Papa Bento XVI que falou, um abismo muito grande entre a ponte e o rio. E Deus tem inúmeras formas de nos salvar que nós desconhecemos. Mas qual é a forma que nós conhecemos? Quais são as formas que nós conhecemos? São os sacramentos. São os sacramentos. Assim, pode ser que ele falou algo nesse contexto, mas não exatamente com essas palavras nesse sentido. Bom, pois sim. Assim, eu acho que dá para entender a questão da penitência completa. Tem a penitência e vocês vão entender agora, até o fim da vida, a questão da indulgência plenária. Tá bom? De uma forma bem simples e que vocês, bem palpável, que eu aprendi, que agora eu passo para vocês. Vocês entenderem o que é indulgência plenária. Ó. Vamos lá. Você faz específico. Digamos que isso aqui. Aqui nós temos um indivíduo, uma coisa bem abstrata.
o indivíduo marcado pelo pecado, certo? Pecou bastante. E aqui está o indivíduo marcado pelo marcas, resquícios. Ainda ficou uma melhor. Senhores, quando a gente machuca, fica o quê? Cura e fica o quê? Uma cicatriz. Depois que fica a cicatriz, o que a gente pode passar para assumir a cicatriz? Cicatricure. 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 A gente passa a cicatricure e aí o que acontece com a cicatriz? Some. É a indulgência plenária. É a cicatricure da alma. Entendeu? Quando a gente confessa, fica ainda a marca do pecado na gente. Mas a indulgência plenária, vivida sob as condições que nós sabemos, confissão, comunhão, rezar na direção de Santo Padre do Papa e tudo aquilo lá, o que ela faz? Ó, a cicatriz, ó, a marca do pecado. A marca do pecado nos deixou. Oh. Entenderam a indulgência plenária? E indulgência a gente aplica ou para a gente ou para os defuntos. Então, quando a gente aplica, por exemplo, está chegando finados, a indulgência de finados ela é aplicada exclusivamente para os defuntos. Então, é uma forma que aquelas pessoas que estão lá no purgatório, do inferno não, no purgatório, a gente aplica a indulgência para aquelas pessoas que estão no purgatório, para que seja uma cicatriz naquela alma e apague aquela mancha do pecado que faz com que aquela pessoa ainda purgue lá naquele estado de vida. Entendeu? Então, o que é a indulgência plenária? É a cicatriz da alma. Tá bom? Apaga a mancha do pecado. Respondido? Alguma dúvida? Então, tá bom. Depois disso, vem... Então, confissão, finalizamos, né? Depois disso, vem a unção dos enfermos. E lembrando, gente, como é que é a unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A gente mesmo que puxa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente começa, Padre, eu pequei e aqui estou arrependido, ou algo assim. Padre, peço perdão a Deus porque pequei. E aí começa. Porcaria, né? Começa a contar as porcarias. E lembrem-se, confissão, quantidade e, de certa forma, assim, algumas características específicas contribuem para que o pecado seja ainda mais grave. Padre, eu bati na minha mãe, mas aí, tá, foi um acidente que você fez isso, assim, algo que você fez uma vez, só que você pegou a cabeça uma vez só, ou você tá batendo nela há 10 anos? Ó, pra vocês verem, não é muito mais grave bater, tem 10 anos que eu tô espancando a minha mãe ou espancando a minha esposa, do que eu ter perdido a paciência agora, e foi a primeira vez e não quero mais isso. Ou então, olha para vocês verem, vamos agora partir para um exemplo bem radical mesmo. Questão de estupro. Estuprei uma criança. E estuprei um adulto. O peso da criança tem um peso muito maior. Muito maior. Então, tá vendo que tudo agrava o pecado? Ou então, olha, eu contei uma mentira sobre a Dona Maria, mas essa mentira foi algo assim que razoável ou fez a Dona Maria perder o emprego? Viram a questão da gravidade? E aí, depois de tudo isso, o padre nos aconselha
E aí a gente reza o quê? Ato de contrição. Se vocês não sabem ainda de qual, pelo amor de Deus. Grandes e pequenos. Então, o ato de contrição tem que estar na ponta da língua. Depois o padre dá absolução e aplica a penitência. E a penitência deve ser de comum acordo. Se você não concorda com a penitência, você tem que falar. Então, isso daí é possível para mim. Eu indo aqui na Romaria de joelho, a penitência tem que ser de comum acordo. Porque se a penitência não for cumprida, não for cumprida. Eu mesmo me atreveria. E mandei de joelho. Me mandei de joelho, arrastando o joelho na Romaria. Eu vou. Então, tem que ter como um acordo com o penitente. O penitente tem que aceitar a penitência. Senhora. Ele brigou com o irmão feio, tal de herança. Ela pensar, e o pai disse para ele perdoaria se vai perdoar seu irmão. Ela não quero. E assim. O padre foi certíssimo. E pediu perdão para ele. Pois é. Porque não tem como ter vivência do sacramento da penitência. Você não tem. Lembra? Deixa a sua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar com seu irmão. Gente, e não perdoar o outro, tá? É mal pra gente. A gente aqui fica remoendo, pensando, sofrendo, causando ansiedade. É na gente. Bom? Então vamos para a moção dos 5 filhos. Ô, meu pai. E aqui a gente entra numa coisa muito importante, que às vezes esse sacramento de unção dos enterros antigamente era visto como extremo. Só na tábua da beirada que a gente recebia. Vamos entender ele melhor. A enfermidade, a dor, a morte são situações limite que o homem deve inevitavelmente enfrentar em sua vida e que lhe desvelam sua fragilidade, seus limites e sua finitude. Tenham consciência, nós somos finitos, nós somos limitados e nós somos frágeis. Uma hora nós vamos acabar aqui nessa terra. Uma hora nós vamos nos quebrar aqui nessa terra. Uma hora nós vamos ser limitados aqui. O óleo como remédio capaz de resplandecer a saúde ou de aliviar as dores e dar força. Esse é o sentido do óleo na unção dos enfermos. Restabelecer a saúde, fazer resplandecer a saúde, aliviar as dores e dar força. O tempo oportuno para recebê-lo, para receber esse sacramento, isso aqui é uma citação do sacramento contínuo, lá na número 73, parágrafo 73. O tempo oportuno para recebê-lo, receber o sacramento da unção, começa quando o cristão já mostra indícios de estar em perigo de morte, por enfermidade ou velhice. Se eu vou fazer uma cirurgia de alto risco, é louvável que eu receba a unção dos enfermos. Eu não estou recebendo a unção dos enfermos para me morrer lá na mesa de cirurgia, não. E ir direto para o céu. Não é isso. Mas é para que, né? Para ser uma salvaguarda. Para ser uma salvaguarda. Então, a gente recebe, o tempo oportuno para recebê-lo começa quando o cristão já mostra indícios de estar em perigo de morte, por enfermidade ou... O que, dona Maria? Enfermidade ou o quê? Velhice. Porque a velhice chega e a gente tem que aceitar a velhice. A gente tem que aceitar os cabelos brancos da gente. Porque chega. Quem não quer ser velho, morre cedo. Não, eu só estou aqui compartilhando. Não é verdade? Quem não quer ser velho, o que tem que fazer? Morrer cedo. É de que tem. Tá bom.
E aí, dentro do sacramento da unção dos enfermos, nós temos algo essencial também, que é a comunhão para os moribundos. Moribundo, vocês sabem o que é, né? Moribundo não é vagabundo. Ó, moribundo. Moribundo, aquelas pessoas que já estão assim, ó, no último suspiro da tábua beirada. É que estão assim na transição dessa vida para a eterna. Moribundo é isso. Está morrendo mesmo. Então, isso e essa comunhão para os moribundos é chamada de viático. É o sacramento próprio dos moribundos. Ele é alívio, proteção, força, alimento, defesa do cristão no momento dramático da morte. Olha, gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas é tão bonito quando, assim, bonito e sofrido, né? A pessoa está lá agonizando, 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 no leito de morte, e aí vem o padre, e quem aplica a unção dos enfermos é só padre. Diácono não aplica, ministro da Eucaristia muito bem, é só padre e bispo. Só quem tem o grau do sacerdócio. Aí, é tão bonito quando você... Bonito e triste, como eu disse. Tão bonito e triste quando você vê assim, uma pessoa lá agonizando no leito de morte, lutando para não morrer, e aí chega o padre, aplica a unção dos enfermos, dá o viático, se a pessoa ainda tem possibilidade de confessar, confessa, e aí a alma descansa, e aí parte em paz. Santa Teresa tem uma frase muito bonita, que Santa Teresa sempre quis morrer assistida por todos os sacramentos, assistida pela igreja. E ela no leito de morte, ela tem a célebre frase: morro, filha da igreja. E como a gente deve pedir a graça? A gente deve pedir a Deus a graça de viver bem, mas morrer melhor ainda. É melhor ainda. Toda noite seria muito louvável se a gente deitasse a cabeça no travesseiro e falasse assim: ô meu Senhor, amanhã, se eu acordar, esteja comigo. Mas se eu não acordar, permita-me estar contigo. Permita-me estar contigo. Então, assim, é preciso a gente saber viver e morrer melhor, porque uma prática, velhos ou novos, adolescentes ou crianças, bebês ou idosos. Chega para qualquer um e para todos. Não teve gente nessa... Ou melhor, teve, né? Assim, que não padeceu a corrupção da morte, assim, com o corpo sendo desfeito nessa terra, foi Nossa Senhora. Como foi o viático? O viático é a comunhão. É a hóstia. É aconselhável que seja a missa. Que tenha a missa e que o doente comungue tanto do pão quanto do vinho, tanto do corpo quanto do sangue. Mas, na maioria das vezes, é a reserva eucarística do sacramento. Esse era lá, tá, celular. Aí é só unção dos enfermos. Ou então, se às vezes consegue ao menos um pedacinho pequenininho, já é viático. Tá bom? Então, meus queridos, não hesitem e não tenham receio do sacramento da unção dos enfermos. Vou fazer uma cirurgia com alto risco de morte? Peça a unção dos enfermos. Estou enfermo, da tábua da beirada? Se for para morrer, vai morrer com a unção ou sem a unção. Então, melhor morrer na graça de Deus, né? Tá bom? Então, o rito sacramental da unção dos enfermos é composto por essas 4 partes. Os ritos iniciais, que aí vem a saudação, a aspersão do enfermo e do quarto com água benta. Vejam, tudo é preparado para que a alma seja conduzida a Deus. Vem a liturgia da palavra, vocês já repararam, né? Nem a confissão, na verdade, fica sem a liturgia da palavra, fica sem uma parte bíblica. Às vezes, na maioria das vezes, fica. Eu, pelo menos, nunca conversei com um padre que lesse um pedaço da Bíblia para mim, não. Mas é pedido que se leia. A Bíblia, a liturgia da palavra está presente em todos os sacramentos. Todos. Bom? Estou falando coisa aqui, e aí a gente vai comprometendo os nossos irmãos. Aí vem os ritos iniciais, depois vem a liturgia da palavra,
que vem a liturgia da unção. Hoje, gente, esqueci de fechar o parênteses. Aí vem aí na liturgia da unção. A liturgia da unção, e aí vem o terceiro óleo. O óleo que é consagrado ou é abençoado? O óleo da unção dos enfermos. Abençoado. Na quinta-feira santa. E aí, antigamente, ungia-se até os pés. Mas com a reforma do rito, unge agora apenas fronte, apenas a testa e a palma das mãos. A palma das mãos. Com o óleo da unção dos enfermos. E aí tem a oração própria, muito bonita. E depois vem os ritos de conclusão. E olha, gente, eu já vi gente partir com o padre aplicando a unção dos enfermos, e aí o padre chega assim, o padre chegou no ouvido da pessoa e falou assim: filho, filha, agora você pode partir em paz, descansa. E aí, alguns é naquele momento, o corpo dá um e vai. Ou então, 1 hora depois, 2 horas depois, chega a notícia que precisa de fazer iluminação. Precisa fazer isso de corpo presente. É um sacramento muito bonito, nós somos enfermos. Rezem a Deus para que vocês morram auxiliados pela igreja, morram assistidos pelo sacramento. Eu peço a Deus isso. Depois vem o matrimônio. Eu queria me delongar tanto no matrimônio, porque o matrimônio é algo que é mais próximo de vocês, assim, em questão de vocação. Eu queria me delongar muito no matrimônio, mas aí eu acho que cabe mais a sacramentologia, de estudar as minúcias do sacramento do matrimônio, que é muito bonito, muito bonito. Eu tenho um carinho muito especial para o matrimônio, por exemplo, as minúcias, eu acho lindo o casamento. Lindo, lindo, lindo. E sabe o casamento mais lindo que eu já vi? Foi esses dias na Guimarães. Não teve música, não teve nada. Para não falar que não teve música, teve o salmo cantado, a única coisa. Mas não teve entrada, não teve nada daquilo. Foi simplesmente o sacramento. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu achei o casamento mais bonito que eu já vi. Porque nada tirou o foco da essência do sacramento ali vivido de atual. Eu achei muito bonito. E é bonito demais porque todas as outras vocações derivam do sacramento do matrimônio. Ou ao menos deveriam derivar. Porque um padre é fruto de um matrimônio. Ou deveria ser, né? De uma mulher e um homem casado. Um bispo é fruto de um matrimônio. Uma freira é fruto de um matrimônio. Um pai de família é fruto de um matrimônio. E por aí vai. Então, o berço da vida é o sacramento do matrimônio. Vamos lá. Matrimônio. A bênção divina e sacramental não é um enfeite, coisa que a gente vê hoje muito, né? A gente vai em casamento que é um espetáculo, é um teatro, bom, na praia e agora a gente tem até que brigar, a gente até que brigar para cachorro não entrar, para vocês verem, né? Desculpa, dona Maria, mas isso aqui é importante dizer. Gente, é inconcebível um cachorro, um periquito, um papagaio, um macaco que for, entrar com aliança, entrar com o que for. Não, é inconcebível. É inconcebível. Inconcebível. A bênção divina e sacramental não é um enfeite, mas uma exigência que requer a presença operativa de Cristo, que abençoa e santifica essa nova comunidade de amor por meio de uma aliança selada com seu divino sangue. No sacramento do matrimônio, nós temos 2 protagonistas, e não é um sacerdote, e não é um ministro ordenado. São os noivos. Os noivos são os protagonistas do casamento. O ministro assiste o casamento. Os padrinhos não são padrinhos, são testemunhas. Testemunham o casamento. E para ser testemunha, aí sim, para ser testemunha de casamento, não é preciso. A gente poderia dizer que não precisa, às vezes, né, de todo aquele rigor do batizado, né, de ter o sacramento, porque não é ser padrinho, é ser testemunha. Estou testemunhando que eu vi isso acontecer. Então, se alguém falar assim, aconteceu mesmo no casamento? Aconteceu, eu estava lá presente.
Então, e aí a gente prefere ali padrinhos, porque aí a gente pode pedir uma geladeira, a gente pode pedir um fogão, a gente pode pedir um forno, né? A gente pode pedir uma ajuda para a Ilha das Maldivas, para a lua de mel. Hã? Ah, ainda bem, para você ser padrinho hoje, praticamente sem casa, né? Você casa sem casar. Porque o que você gasta, né? Nossa. Pois é, né, dona Magia? Podiam se inspirar assim, em umas coisas mais cheias de tudo, né? Mas porque tudo se perdeu a consciência da sacramentalidade. Hoje a gente vai na igreja como se a gente estivesse indo para um campo de futebol. Eu aprendi isso na vida religiosa, missa de chinelo de... Cara, você vai no casamento de chinelo de dedo? Ainda me falaram isso. Então, assim, de certo modo, eu peguei isso pra mim, de fazer o máximo de esforço para não, porque de fato, a núpcia do corpo, o banquete nupcial do cordeiro, a missa, a gente vai de qualquer jeito, mas se tornou praticamente como hoje em dia a gente falar sobre o pudor. Se tornou Eu acho. Tem pais que têm porque as crianças. Eu acho que é uma coisa. Eu vou falar por mim. Não vou falar que é certo ou que é errado, né? Porque eu não sou pai e não tenho. Nunca passei por toda essa peleja de fazer com que uma criança preste atenção. Mas vou falar como que foi comigo. Eu cresci indo para a igreja com a minha avó. Então, assim, eu ia para a igreja, mas nunca levei nada. A não ser que levasse que era a única coisa. Era a única coisa que eu lembro. Que às vezes eu falava assim, igual, que a capela era pertinho, né? Eu falava assim, igual, hoje eu não vou, não. Aí passava uns 10 minutos, eu chegava, passava a mão na Nossa Senhora lá e levava ela pelo pescoço, chegava esse altar e a não ser isso. Mas assim, brinquedo, nunca me foi permitido levar. Às vezes eu começava, lembro disso perfeitamente, eu com 5 anos, 4, começava a cochilar no banho, minha avó, vai embora, ninguém volta rapidinho para poder fazer isso aqui, que a igreja não está descobrindo. Mas é para voltar. Você ficar lá, é só você despertar. Aí eu ia dar uma voltinha, era coisa assim, de 3 minutos. Mas assim, foi minha educação, né? A educação que eu recebi. Para mim falar para a senhora que é certo, que é errado, eu não arriscaria dizer. Mas eu acho que a gente deveria, desde já, formar na consciência das crianças tentar plantar essa semente. É a mesma coisa de, por exemplo, assim, às vezes, não estou falando que é errado, mas assim, a gente leva a criança para a igreja, aí a gente leva um banquete, leva fruta, verdura, legume, peixe, carne, tudo, leva tudo. Gente, uma farinha. Às vezes a criança fica em casa, dentro de uma hora não vai nem no banheiro. Não, aqui eu estou falando de criança maiorzinha, né? Um bebê, né? Então, é difícil, né? É difícil. Eu acho que tudo é conversado, tudo a gente consegue colher muitos bons frutos através do diálogo. E as crianças, elas não se escutam. Basta a gente ter jogo de cintura e ter dosagem para as coisas. Ô, senhora. Então, o matrimônio. Eu vou terminar o matrimônio e a ordem. Nossa, próxima, gente, infelizmente, mas eu vou só terminar o matrimônio e abrir a palavra. Só por um aqui é um detalhe importantíssimo. E isso aqui é documento da igreja. E não tem como negar. Não tem como negar. Esse segundo ponto aqui, ó. Só por uma causa justa, o pároco pode dispensar a celebração do matrimônio dentro da Eucaristia, ou seja, dentro da missa. Padre, eu quero casamento com missa. Não faço. Mas por que, padre, o senhor não vai fazer um casamento com missa?
É do documento da igreja, que é obrigação. O casamento fora da missa é exceção. E hoje, a exceção se tornou um casamento com missa. E hoje se tornou... E tem gente que é feio, gente. Tem gente que chega e pede para o padre um casamento com missa, o padre fala, os padres é pessoa. É muito feio isso. Nossa senhora, horrível. Lembram daquilo que eu falei para vocês? A gente nasce na missa e morre na missa. Como que a formação... Olha a beleza que tem um sacramento, um matrimônio dentro da missa. E dentro do povo, sabe? Isso, lógico que é muito com o povo, mas não tem. É igual o Cristo. Casamento de Cristo, vai de tudo quanto é religião, tudo quanto é fé. Eu presenciei isso quando eu fiz lá na nossa casa. Tá tudo na fileira, no tempo inteiro, tudo celular. Aí ele não tá falando assim. Infelizmente. Isso é mesmo. Isso é mesmo. Mas aqui eu quero dizer para os senhores que o ordinário do sacramento do matrimônio é dentro da missa. Fora da missa é extraordinário. Mas extraordinário como assim, Lucas? Só por uma causa justa o padre pode pensar. Qual que é essa causa justa? Eu não querer fazer uma causa justa, não. Um padre não querer, não. É justo. Tem gente que diz. Pois é, mas não é causa justa. Ora, não é causa justa. Causa justa é, por exemplo, eu vou me casar com uma mulher de outra religião. Aí é uma causa justa para não ter a missa. É uma causa justa até para não ter a comunhão dentro do sacramento. Não sei se é missa e não tem nem a confissão. Para não constranger. Eu posso comungar no outro dia que eu for à missa, e aí eu comungo. Mas assim, quando, por exemplo, eu me caso com uma mulher que é de outra religião, é melhor, assim, é mais equilibrado não se ter a comunhão, porque eu comungo e ela não. Ela é de outra religião. Isso. Não, pelo menos sendo dos baratos. Eu sei disso. Mas eu quero dizer para os senhores isso. O ordinário do sacramento é dentro da missa. Dentro da missa. Dentro da missa. Eu, 18 anos atrás, tive uma menina que trabalhava para mim, que ela não, que ela morava, né, com católico. E ela trabalhava para mim, ela falava assim, Denise José, ela era baiana. Denise José tem muita vontade de tomar a Eucaristia de vocês e não pode. Ela era presbiteriana. Eu falei assim, uai, Tânia, por que você não casa com ele? Vai lá conversar com o padre. Ela falou assim, nossa, é o sonho dele é voltar a comungar. Desde que nós estamos vivendo junto, ele não comunga. Eu falei, porque ele está vivendo em pecado, Tânia. E você também. É lá, mas eu não mudo de religião. Eu falei assim, vai conversar com o padre. Aí eu falava, direto eu falava. Aí até que um dia ela me chamou para ser testemunho do casamento dela. Ela casou por causa do marido dela. E eles têm 17 anos. Oh, e isso é possível. Isso é chamado casamento de mista religião. Ela é presbiteriana e ele é católico. E ele é católico. Entendeu? Isso é possível. Isso é previsto de acontecer. Aí quem comunga é só o que é católico. Isso mesmo. Último. O rito fora da celebração eucarística se desenvolve no contexto de uma celebração da palavra de Deus. Tem a acolhida, isso daqui é coisa que não se faz, geralmente. Nunca vi. Uma acolhida onde o ministro vai lá, acolhe os noivos na porta da igreja, leva em procissão até o altar, e aí, tá vendo? Não é assim. Como que é? Geralmente tem as entradas, né? Mas o ritual prescreve isso.
E aí tem a saudação, a admoestação inicial, que é o em nome do Pai, e tudo aquilo que a gente conhece. Vem a oração da coleta, vem a liturgia da palavra com homilia, e vem, aqui ficou tiro, mas é rito. Perdão, gente. O rito matrimonial completo. Que aí o que é o rito matrimonial completo? Consentimento, aceitação do consentimento, bênção das alianças, a troca das alianças. Esse é o rito matrimonial completo. O casamento se dá assim de fato, na sua grandeza mesmo da coisa, na aceitação do consentimento. Aceitou? Imagine, você aceita casar com José? Sim. Promete? Sim. José, você aceita casar com a mãe? Sim. Promete? Prometo. Aí o que Deus uniu, o homem não separa. Lembra que o padre fala isso? Aí tá casado. Tá casado. Aí até que a morte separe, viu, dona Maria? Quer casar? Aí vem o rito matrimonial completo, tem a oração universal. Você sabe o que é a oração universal? As preces. As preces é a oração universal. Vem a bênção nupcial, que é importantíssima. A bênção nupcial é linda. É linda. Que os noivos se ajoelham e recebem a bênção nupcial. Depois disso, vem a oração do Senhor. Aí esqueci de pôr a comunhão aí. E depois vem a bênção final. Mas se não tiver casamento, mas pode não haver comunhão no casamento, tal como eu disse para o senhor. Então, se um dia os senhores verem um casamento sem comunhão, é totalmente aceitável e previsto. Tá bom? Tá nada. Alguma dúvida? Terminamos o sacramento do matrimônio? Querem casar? Reza. Vamos rezar Nossa Senhora, então. Alguma dúvida? A senhora quer casar, dona Denise? 40 anos de casado que eu já tenho. Oh, bendito seja Deus. Então, vamos rezar, agradecendo a Nossa Senhora dessa nossa aula e pedindo que ela nos leve mais em segurança para os nossos lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só uma virgem que esqueci de avisar. Eu vou mandar lá no grupo